Gente, nós chegamos à aula 3, a terceira aula do nosso curso de Antigo Testamento. Continuaremos falando sobre o cânon do Antigo Testamento. Nós tivemos o privilégio de perpassar conhecimentos, de passar por conhecimentos mais especializados. Espero que de forma simples, espero que você esteja aproveitando as aulas e aprendendo com elas sobre esse conjunto de textos tão importante que é o Antigo Testamento. E te convido para, nessa terceira aula, nós continuarmos mergulhando no mundo do Antigo Testamento, na ideia de canonização, que é uma ideia importante para você entender por que os 39 livros do Antigo Testamento da sua Bíblia estão na sua Bíblia. A nossa aula de hoje, a aula 3, vai tratar dessa, já que nós já falamos das 3 partes que se dividem o Antigo Testamento, nós vamos falar sobre a controvérsia, se são 24 ou 22 livros que compõem o que a gente chama de Antigo Testamento. E também vamos falar do cânon do Antigo Testamento na Igreja Primitiva. Para os cristãos, nós falamos dos judeus, agora vamos falar do cânon do Antigo Testamento para os cristãos. 24 ou 22 livros? Bom, você deve achar esquisita essa discussão, já que quando você pega o seu Antigo Testamento tem 39 livros. Você pega a sua Bíblia, você vai encontrar 39 livros. Como assim 24? É simples explicar. Há livros que para nós são 2 livros e os judeus agregavam como se fosse um único livro. Os 12 profetas menores eram agregados numa mesma coleção. Ia para o mesmo rolo. Então, no fim das contas, quando você vai agregando 1 Samuel com 2 Samuel, 1 Reis com 2 Reis, 1 Crônicas com 2 Crônicas, Esdras e Neemias, se você fizer a conta, vai acabar dando um número muito menor de livros. A questão é, 24 ou 22 livros? Porque na Antiguidade, os registros mais antigos mostram que ora são 24, ora são 22 livros, e parece que 24 ou 22 não mostra disparidade ou alguma diferença no tamanho do cânon. É que, na verdade, tem uma explicação para serem 24, tem uma explicação para serem 22, e é isso que eu vou passar a falar daqui a pouco. É fácil explicar, gente, por que essa disparidade entre 24 e 22 livros. O quarto livro de Esdras, ou segundo Esdras, 14, 44 a 48, em geral datado de 100 depois de Cristo, ele faz menção a 24 livros inspirados, amplamente publicados, além de obras secretas e sectárias. Daí vem o nome escondido, apócrifo. Apócrifo é um livro escondido. É uma obra secreta, é uma obra que tem que ser guardada para ser lida apenas por gente mais madura. Não necessariamente um livro inspirado e que tem que ser dada ampla publicação para esse livro. Mas quando a gente vai para o Talmud babilônico, que é o Baba Batra 14b, ou Baraita, a gente também chama de tradição rabínica, essa tradição do ano 70 ao ano 200, é o período de formação, ele vai falar do Pentateuco, vai falar de 8 livros proféticos, vai falar de 11 livros escritos, que fazem parte dos escritos, o que dá um total de 24 livros canônicos. Então existe uma alusão muito forte para que se reconheça que há, no cânon do Antigo Testamento, que haja 24 livros. Mas a história não vai terminar por aí. Se nós temos evidências em 4 Esdras e no Talmud babilônico de que nós teríamos 24 livros, Orígenes, que era bem familiarizado com a tradição judaica, Orígenes é Orígenes de Alexandria, ele é um pai da igreja da cidade de Alexandria, ele menciona 22 livros como número canônico. Jerônimo, que também aprendeu com rabinos judeus, ele traduziu o Antigo Testamento direto do hebraico para o latim, uma tradução da Bíblia inteira chamada Vulgata, também falava de 22 livros canônicos. E ele faz isso no prefácio da sua Vulgata. E ele menciona que tem uma outra tradição alternativa de 24 livros, ou seja, ele reconhece que ora se fala de 24, ora se fala de 22. Qual é a diferença? É pouca diferença, porque no final das contas serão todos
seja o 24 ou 22, os mesmos livros. É só uma questão de se agrega 2 livros, coloca como se fosse 1, 2 vezes, ou não. E qual é o interesse de fazer isto? É o que nós vamos ver a seguir. O interesse de fazer 22 livros é porque no alfabeto hebraico são 22 consoantes, não há vogais no alfabeto hebraico, são consoantes. E essas 22 consoantes, se você guardasse 22 livros, você saberia que você tem o correspondente ao número de letras do alfabeto hebraico. Os cristãos que estão à margem, na igreja primitiva dessa questão, eles fazem, na verdade, não mudanças nesses livros, eles usam os mesmos livros. O que eles vão mudar é a ordem desses livros, colocando livros proféticos no final do Antigo Testamento. A ordem é lei, profetas, escritos. O que eles fazem é inverter, eles colocam lei, vão separar, de certa forma, os profetas, para deixar os profetas que fazem profecias oraculares para o final, porque servem como um texto que prepara a compreensão do advento de Jesus. Ou seja, coloca os livros que falam de Jesus, que mencionam Jesus na compreensão dos cristãos, no final do Antigo Testamento, porque aí quando se agregar os livros do Novo Testamento, vai ter uma certa continuidade. Em 170, o bispo de Sardes, o nome dele é Melito, né? Ele visita a Palestina e verifica a identidade, a validade dos livros da Antiga Aliança. E ele coloca na lista final dos seus livros, dos livros do Antigo Testamento, ele coloca no início do século III, no final, os profetas. Orígenes também menciona os livros do Antigo Testamento na ordem em que eles aparecem nos códices cristãos da Septuaginta, ou seja, primeiro leis, depois histórias, depois poesia e depois profecias. Essa ordem seguida pela Septuaginta é a ordem seguida por Orígenes. Então, quando eu disse lá nas aulas iniciais, quando eu disse há tempos que há uma estrutura tripartida, mas que na verdade os cristãos usam mais 4 partes e não 3, é porque a Septuaginta agregava mais ou menos por gênero. Lei, aí os livros que falam da história de Israel, históricos, depois coloca os livros que têm de alguma maneira o recorte poético, poesia, depois livros oraculares, livros proféticos, eles colocaram os autores da Septuaginta, os tradutores não são autores, são tradutores da Septuaginta, colocaram esses livros nessa ordem, e os cristãos tendem a seguir essa ordem, e até hoje isso é ensinado nas igrejas. Os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Ainda se divide os profetas em profetas maiores, porque são livros maiores, se bem que Lamentações de Jeremias não é um livro tão grande assim. Os livros dos profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, que são aqueles 12 livros que são menores em sua extensão, não são menores em importância, são menores em extensão. Isso está presente nos autores cristãos quando eles dividem, a primeira evidência que nós temos forte disso é Orígenes, em 4 partes, o que faz surgir uma estrutura quadrúplice, né? Uma estrutura quádrupla de organização de textos.